Graça e paz da parte do nosso Deus e Pai e do seu Filho Jesus Cristo. Quero saudá-los com o lema da semana, uma palavra de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Jesus acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. Antes de continuar, eu queria explicar por que estou com uma touca. Eu fiz uma cirurgia e então, para os curativos não atrapalharem vocês, eu achei melhor usar a touca. Não é falta de respeito, também não é falta de reverência a Deus, porque o que interessa para Deus é o coração, não é o exterior. E como diz o apóstolo Paulo, o que importa de fato é que o coração seja circuncidado, não é o exterior. Circuncidado é o coração que a gente entregou para Deus. É o centro dos nossos desejos, centro da nossa vontade, o centro dos nossos pensamentos. Entregues a Deus é como coração circuncidado. E isso que importa para Deus. O amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Nós hoje vamos tratar de um texto bíblico que, pelo que eu entendi, é pouco falado porque não encontrei hinos que combinem muito bem com ele. É um texto que pega no nosso pé, para valer. A gente poderia talvez resumir mais ou menos assim: tudo o que nós temos, inclusive nossa vida, pertence a Deus. Por natureza, porém, nós requisitamos tudo para nós mesmos e com isso roubamos a Deus naquilo que lhe pertence. Eu, como jovem ainda, trabalhei na cerâmica, na olaria do meu pai. Eu ajudava na fabricação de tijolos, de telhas, mas também inventei uma roda, que a gente tocava com o pé embaixo, para criar vasos. Depois iam para o forno, altas temperaturas, ficava muito bonito. E imagina, um vaso desses, ele não tem autonomia, ele me pertencia, porque eu fabriquei ele. Ele não podia dizer, eu sou dono do meu nariz. Inclusive tem uma passagem da Bíblia que fala disso, que Deus é que nos forma. E no Antigo Testamento, em Gênesis, fala que fomos, inclusive, criados do pó da terra. Assim eu fazia com meus vasos, pegava o barro da terra, né, e gostava de criar um prato, um vaso, alguma coisa. Nós vamos ouvir uma parábola de Jesus. As parábolas de Jesus, quando falam da natureza, é uma tranquilidade, é uma paz, é uma beleza, uma harmonia só. Agora, quando fala do ser humano, aí tem drama, tem conflito, tem confronto com Deus. E esse é o caso da nação de Israel. Um povo pequeno e rude. A Bíblia diz, povo de dura cerviz. Mas o que isso nos ensina? Deus não procura supercrentes. Deus não está à procura de pessoas perfeitas. Muito pelo contrário. Lembra aquela vez que falamos do calcanhar de Aquiles? Aquiles, conta a lenda,
foi destinado para ser guerreiro. E a mãe, sabendo disso, ainda menino, pegou no calcanhar dele e foi dar um banho, submergiu ele no rio sagrado para que fosse protegido. Só que lá onde a mãe pegou no calcanhar, ali a água não penetrou. E se pegasse uma flecha ali, ele morria. Por isso, calcanhar de Aquiles, o nosso ponto fraco. Deus justamente nos alcança ali, em nosso ponto mais fraco. Se nós abrimos para Ele o nosso coração, as nossas ambiguidades, aquilo que nós sentimos mais frágeis, mais ameaçados, onde é a maior dor, ali Deus quer nos alcançar, ali Ele consegue nos alcançar. Mas eu quero ler o texto. Mateus capítulo 21, os versículos 33 a 43. Diz assim: Jesus disse: escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho, e construiu uma torre de vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram o outro e mataram o outro a pedradas. Aí o dono mandou mais empregados do que a primeira vez. E os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou seu próprio filho, pensando: o meu filho eles vão respeitar. Mas, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora, quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? Eles responderam: com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros. E estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Jesus então perguntou: vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. E Jesus terminou: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a pessoas que produzem os frutos do reino. Até aqui a leitura bíblica. Então, interessante como Deus insiste. Aqui diz que mandou empregados, mas Deus envia seus profetas, envia os homens de Deus. Um atrás do outro foram enviados para Israel e continua enviando para nós hoje também. O que nós fazemos com eles? E o povo é teimoso. O povo parece que não entende a bondade de Deus, o amor de Deus. E teima em não receber, não dar as boas-vindas para o Espírito Santo. Então, às vezes, parece que a gente é como um terneirinho, como um boizinho pequeno, né? Que a gente quer levar para um lugar e ele finca as patas da frente e não vai para frente. E a gente diz, a gente pensa como esses lavradores, como esse povo na época.
Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir vocês, como a choca reúne os pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Pensamos da mesma maneira, que tudo é nosso. Tem a história daquele rapaz, que o professor chegou para ele e disse, você é muito talentoso. E ele ficou vermelho, corado, desviou o olhar, pensando, puxa vida, mas será que eu sou tão bom, né? Na verdade, o professor nem estava elogiando ele, porque ele falou, você é talentoso, você recebeu talentos de Deus. Você, não é mérito seu, é mérito de Deus que deu para você. Mas nós fazemos a mesma coisa. É meu carro, é minha casa, é meu dinheiro, é meu talento, é minha família. Tudo é meu. Não. É de Deus. Pertence a Ele. Deus nos deu para que administremos com responsabilidade. Também o nosso tempo. O que fazemos com o nosso tempo? Então, às vezes, nós somos essas pessoas que são cristãs durante 1 hora por semana, durante o culto. Mas de segunda a sábado, vivemos como se Deus não existisse. Isso se chama dicotomia. Separamos o sagrado do secular. Separamos o momento sagrado do dia a dia. Quando, na verdade, aqui a parábola está falando de trabalho, trabalhadores na vinha, viticultores, gente que está trabalhando. E é ali, no nosso dia a dia, que Deus quer estar conosco, que Deus quer nos encontrar, seja no trabalho, seja na escola, seja lá, junto com sua família. Ali, Deus quer que vivamos a nossa fé. Mas quando nós valorizamos pouco a fé, então vira apenas uma religião de domingo. E se Deus é importante apenas aquela hora durante o domingo do culto, então também o culto perde o seu valor. Jesus vem para o nosso dia a dia. Aonde foi que ele encontrou os primeiros discípulos? Pescando, trabalhando. Ali tinha cobradores de impostos. Foram convidados para segui-lo. Se Jesus não tem nada a dizer de segunda a sábado, eu repito, então, o espaço de 1 hora do culto também perde o seu valor. Por isso o apóstolo Paulo, na leitura que ouvimos de Romanos 12, diz que devemos chegar a Deus como aqueles que praticam o culto racional. Culto racional que acontece de segunda a segunda, o tempo todo. E aí, logo em seguida, ele começa a falar dos dons. Cada um recebeu um dom. E o lema desse ano fala do batismo, onde Jesus envia, eu vos enviei para que vocês deem fruto, vos designei para que deem fruto. A começar pela nossa família. Como nós educamos nossos filhos? Eles sabem que você é um pai cristão, uma mãe cristã. Você está ensinando a palavra de Deus para eles. Está ensinando-os a orar desde pequenos. Depois de grandes fica mais difícil.
Então, aqui estamos falando do sacerdócio geral de todos os crentes. Começa em nossa casa, começa em nossa família, mas também acontece no local de trabalho. Qual é o problema desses viticultores, desses trabalhadores na vinha? A vinha, a plantação de uvas, na Bíblia sempre é um símbolo daquilo que pertence a Deus. E esses viticultores, esses que estavam aqui, trabalhando na vinha, eles não são proprietários da vinha. Deus é o proprietário. Eles são apenas ou empregados, ou, como se diz aqui, arrendatários ou meeiros. Eles têm que entregar uma parte para o patrão. Também nós, nem você nem eu, não somos os proprietários de nossos bens, dos nossos talentos, das nossas capacidades, nem do nosso tempo. Tudo isso, inclusive a nossa vida, pertence a Deus. É interessante o que nós ouvimos na leitura do Evangelho, quando Jesus é questionado por causa do imposto e eles perguntam para Jesus, é lícito pagar imposto para César, que era o imperador, o rei naquela época? Devemos pagar imposto para ele? E Jesus pede que lhe mostrem uma moeda. E aí lhe trazem uma moeda e Jesus pergunta, de quem é essa moeda? Essa moeda tem a cara do imperador. Num lado, pelo menos. No outro lado tem o valor dela. E aí, qual é a resposta de Jesus? Deem a César o que é de César. Deem a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? A moeda tem a cara do imperador. Tinha naquela época, do César. O que nós temos? Qual é a marca que nós temos? Você e eu, nós, todos, temos em nós a marca de Deus. Fomos criados à imagem de Deus. Então, você e eu, seus filhos, nós todos, pertencemos a Ele. Nós temos a marca dele em nossa vida. Vocês devem conhecer aquela história do barquinho. O menino construiu um barquinho, foi brincar no lago, aí correu rápido para casa para pegar um lanche. Quando voltou, o barquinho tinha desaparecido. Alguém levou. Outro dia, caminhando pela cidade, passou por uma vitrine, lá estava o barquinho dele. Ele gostava tanto do barquinho. Ele foi lá e disse, olha, esse barquinho é meu. O dono disse, se você pagar o preço. Ele foi engraxar sapato, ou fez alguma coisa ali, ganhou dinheiro, foi lá, comprou de volta o barquinho dele. Sabe, nós também pertencemos duas vezes a Deus. Uma vez porque Ele nos criou, colocou em nós a sua imagem, e outra vez porque Jesus Cristo pagou o preço, pagou com seu sangue para nos ter de volta. Você e eu, nós temos dono. Nós não somos donos do nosso próprio nariz. Nós temos a quem responder. Com tudo o que somos e temos. Deem a César o que é de César, mas deem a Deus o que é de Deus. É a nossa vida. A César o imposto.
Por que é imposto? Porque impõe. O governo impõe, você tem que pagar imposto. Deus, nosso Pai, não impõe. Ele pede. Ele pede: dá-me, filho meu, o teu coração. Dá-me, filha minha, o teu coração. Quem quiser ganhar a vida, vai perdê-la. Quem a perder, por amor de Cristo, vai ganhá-la. Que vida vamos ganhar? É o que diz o nosso lema da semana. Jesus acabou com o poder da morte e, por meio do Evangelho, revelou a vida que dura para sempre. Você quer perder essa vida eterna, que dura para sempre? Que Deus nos anime para que nos entreguemos de corpo e alma, de todo o coração, a este Senhor que tanto nos amou, que derramou o seu sangue por você, por mim, por nós na cruz. Amém. Eu queria dar uma tarefa de casa. Experimente. Durante essa semana, se possível, continue a vida toda. Agradeça todo dia por 3 coisas que você recebeu de Deus. Procure ver o que você pode agradecer. Seja pelo sol, pela chuva, por sua família, pela saúde, porque você tem um emprego, ou porque você não tem, mas porque Deus está cuidando de você, por uma estrela que você aprecia à noite, por um pôr de sol, por um passarinho que Deus cuida. Treine isso um pouco. Você vai ver que até o seu humor vai melhorar. Amém?